Vamos falar sobre Zumbi dos Palmares, quem ele era e se ele estivesse vivo hoje, quem ele seria e como ele se alinharia politicamente. Oi pessoal, eu sou a Lavínia Rocha, autora de alguns livros juvenis e também do canal Lavínia Rocha, e eu tô aqui com a Anne Caroline Kiangala, editora do Preta Nerd Burning Hell. E a gente tá no Sou Negra e Quero Falar, um projeto para youtubers negras. E o tema do nosso vídeo, a nossa ideia é trazer o Zumbi dos Palmares do século XVII, que foi um líder quilombola muito importante na resistência negra. E a gente pensando quem seria o Zumbi dos Palmares hoje no século XXI. E aí na história, eu faço história na faculdade, e a gente odeia essa expressão do um homem além do seu tempo, à frente do seu tempo, a mulher à frente do seu tempo, porque os meus professores sempre falam com a gente que é muito difícil uma pessoa estar à frente do seu tempo. Ela sempre faz parte daquela sociedade, daquele momento. Ela pode ter um pensamento um pouco mais progressista que outras pessoas, mas ela trabalha com as ferramentas que ela tem do tempo e da sociedade que ela tem. Então a gente vai ter que imaginar mesmo como seria Zumbi hoje e fazer algumas comparações. Assim, como professora de literatura, eu acho que é importante a gente fazer esse exercício imaginativo, assim, porque, enfim, por meio da ficção a gente pode entender melhor o que a gente está vendo agora. E considerando que o Zumbi é um líder do século XVII, a gente pode tentar transportar, pensar aqui num perfil, no modelo de líder do século XXI, principalmente porque cada líder ele tem que lidar com os problemas e os desafios do seu próprio tempo. Assim, as dificuldades do século XVII não são as mesmas do século XXI. Então, a figura do Zumbi de Palmares é bastante conhecida por nome, mas dificilmente as pessoas entendem o sentido total do que ele representa, né? Como figura, como líder. O nome dele foi muito repetido. E ele foi capturado, né, no Quilombo dos Palmares, que fica o que hoje seria Alagoas, das terras do Alagoas. E ele foi criado por um padre branco até os seus 15 anos, quando ele fugiu e volta para o Quilombo dos Palmares. Então ele sempre teve essa ideia de resistência, né? Ele se manteve com isso e ele se tornou o líder do Quilombo dos Palmares. E foi muito simbólico para a sua comunidade, né? Porque a gente tem algumas estimativas de que tinham aproximadamente 3.000 pessoas no Quilombo dos Palmares. E uma das coisas que a gente não costuma pensar quando a gente pensa numa figura histórica, assim, é da relação que as pessoas tinham com ele como líder, assim. Ele era a pessoa a qual as pessoas iam se comunicar ou comentar sobre suas questões que deviam ser resolvidas, enfim. Ele era uma referência de confiança, assim. Eu acho que confiança é uma palavra que define bastante a figura dele. E a coroa portuguesa mandou, né, várias tropas para tentar acabar com aquilo. Só que eles tentaram 16 vezes e nas 15 primeiras vezes, né, que houve muita resistência. Então a gente pensando nessa comunidade, nessa questão de resistência, né, dele ser um líder de confiança, então era uma segurança que eles tinham ali no Quilombo. Pensando nesse modelo, então, do que ele representava de liderança, de confiabilidade e de, enfim, de referência mesmo, né, do que é um pensamento libertador, assim, talvez a gente possa pensar numa figura hoje em dia que não seja necessariamente partidária, né? A gente pode pensar num líder de comunidades ou em outros contextos em que a maioria das pessoas sejam negras e que represente também essa confiança, essa sensação de segurança e de alguém que te represente no sentido de lutar pelo que é bom para todo mundo. Porém, e aí pensando na historiografia tradicional, Zumbi era casado com a Dandara, que é outra também referência na luta negra, e ele era um homem. Então a gente tem que pensar que ele tem uma especificidade dentro da luta negra que outras pessoas não têm. E a gente pensando para hoje, ser negra e ser mulher é uma coisa. Ser negro e ser mulher e ser da comunidade LGBT é outra coisa. E aí um homem, pensando hoje, a gente precisaria de que um homem, um líder também, tivesse essa capacidade de exercitar empatia e entender que opressões cruzadas, elas causam efeitos diferentes nas pessoas, né? Então a gente pensando se Zumbi tivesse vivo hoje, um líder hoje, tentando fazer essa aproximação, é importante que essa pessoa que não faça parte dessas outras minorias também, tenham essa empatia, esse exercício de entender que, embora ele seja de uma forma e ele tenha uma vivência,
existam outras pessoas que têm outras vivências e que, no caso, pensando no líder, né, que ele lidera essas outras pessoas que também exercem essa relação de confiança. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês conheciam, se vocês não conheciam. Aqui embaixo nós vamos deixar outras referências legais para vocês conhecerem mais sobre o zumbi e a luta negra. E é isso. Valeu pelo convite. Até mais. Divina, obrigada. Até mais, gente. Até a próxima.